Ainda sobre o estudo de funções do tipo afim, a gente agora vai trabalhar na aula 4 com as inequações do primeiro grau. Bom, para tratar dessas inequações do primeiro grau, nós temos dois elementos que merecem atenção. Primeiro, a notação e depois a questão das propriedades. Então, como que seria a questão da notação, né? A notação, ela estaria vinculada a como escrever uma inequação. Então, se eu escrevo x maior ou igual que y, eu tenho, então, uma escrita onde eu tenho uma notação sendo implementada, ou seja, o maior ou igual. Então, quais são os sinais que a gente tem para poder mostrar essa notação? Então, aqui eu tenho o menor que, aqui eu tenho o menor ou igual, aqui eu vou ter o maior que, ou então eu vou ter o maior ou igual, que seria também utilizado aí nessa notação. Assim, a gente pode dizer o seguinte, que se eu tenho a escrita x menor ou igual a 3, eu vou ler, então, x menor ou igual a 3. Usando a notação estabelecida a partir de um intervalo, nós também podemos assumir o seguinte, que se eu tenho aqui um intervalo dado, como esse x menor ou igual a 3, eu vou ter aqui bolinha fechada, aqui eu vou ter o 3, e o intervalo que eu quero são valores menores do que o 3. Então, essa seria uma outra forma de representar essa notação. Ou seja, x pode assumir qualquer valor menor que 3, inclusive podendo ser o 3. Agora, com relação às propriedades, nós temos algumas propriedades que merecem destaque aí quando a gente fala de desigualdade, ou seja, de uma inequação. Então, a primeira propriedade seria, se nós temos se x e y são valores pertencentes ao conjunto dos números reais, é possível uma e somente uma das seguintes opções serem válidas. Ou o x fica maior do que o y, ou o x fica igual ao y, ou o x é maior do que o y. Então, recapitulando aqui, ou o x é maior do que y, ou o x é igual a y, ou o x é menor do que y. Então, aqui, x maior que y, x igual a y, e o x menor que y. Então, você tem essas três possibilidades que você pode encontrar. Agora, a segunda propriedade seria, se eu tenho um número x que é maior que zero e ao mesmo tempo menor que y, então se eu fizer uma relação de o inverso desses números, eu vou ter a seguinte situação. 0 vai ser menor que o inverso de y, que vai ser menor que o inverso de x. Nesse caso, quanto maior for o número y dado, menor será o seu inverso. Observe, se a gente usar como exemplo aqui, vou pegar, vou pegar 0, 3 e 5. Ou seja, o 3 está fazendo o papel do x e o 5 está fazendo o papel do y. Se eu fizer o inverso desses números, o inverso de 3 é 1/3 e o inverso de 5 é 1/5. Então, obviamente, quando eu fizer a ordenação desses números, eu vou ter a seguinte situação. 1/5 vai ser menor que 1/3. Então, é por isso que essa propriedade aqui ela é válida. 0 menor que x menor que y proporciona um zero menor do que 1 sobre y, que é menor
que 1 sobre x. Então, aqui agora, vamos para a terceira propriedade, que é o caso em que, se nós temos que x é menor do que y, e, ao mesmo tempo, o y é menor do que z, então, nós podemos afirmar que o x, isso implica, então, que o x vai ser menor do que o z, porque o z é maior do que o y, e o y já era maior que o x, então eu posso dizer que aqui nós estamos aplicando a propriedade conhecida como propriedade transitiva. Propriedade transitiva. Bom, agora eu vou falar da próxima propriedade, que seria o seguinte: se eu tenho um x diferente de zero, e eu faço x ao quadrado, nós vamos ter sempre o valor de x ao quadrado maior do que zero. Porque a gente pode ressaltar o seguinte: se eu coloco menos 2 e elevo ao quadrado, isso vai dar 4. Ou seja, eu vou ter um valor que é maior do que zero. E se eu coloco 2 ao quadrado, isso também vai dar 4. Ou seja, um número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar um número positivo, e um número positivo elevado ao quadrado vai continuar sendo um número positivo. Agora, se o x for igual a zero, então eu tenho que x ao quadrado também vai ser zero. Então, é um caso em que, quando eu elevo um número ao quadrado, eu tenho o mesmo número sendo o zero. Então, zero ao quadrado te dá um valor igual a zero. Temos também a propriedade da sombra membro a membro. Ou seja, quando eu faço uma soma membro a membro, eu vou ter a seguinte situação: soma membro a membro. Ao fazermos essa soma, nós temos que, se o x for maior do que y, e fazendo o z, que vai ser o número a ser somado, pertencente aos reais, qualquer que seja o valor de z, eu vou continuar com a estrutura sendo essa, ó. Se eu pegar o x e somar com z, ele vai continuar sendo maior que o y somado a z. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho o x sendo 10 e o y sendo 5, ou seja, o x é maior do que o y. E eu vou pegar o z sendo menos 3. Então, se eu fizer 10 mais menos 3, isso vai continuar sendo maior do que 5 mais menos 3. Então, está válida essa situação aqui, ó. Quando eu tenho uma soma membro a membro, qualquer que seja o número a ser somado, se o x era maior do que o y, então a soma x mais z vai continuar sendo maior do que a soma y mais z, para qualquer que seja o seu valor de z. Agora, eu também tenho o produto membro a membro. Como que seria o produto membro a membro? No caso do produto membro a membro, o que vai acontecer é que nós temos duas possibilidades. Se o z é um número real positivo, então se o z pertence aos reais positivos, então eu vou dizer que, no caso, quando eu fizer x vezes z, ele vai continuar sendo maior do que o y vezes z. Isso se o x fosse maior do que o y desde o início. Então, eu vou continuar com a desigualdade apontando da mesma forma. Agora, se o z for pertencente ao conjunto dos números reais, porém negativo, nós vamos ter uma situação que é o seguinte: x vezes o z, ele vai ser menor do que o y vezes o z, caso no início o x fosse maior
do que o y. Ou seja, agora eu tenho uma inversão da desigualdade. Antes era maior que e agora ficou menor que. O que que isso acontece? Por que que isso acontece, né? Vamos fazer a demonstração disso. A demonstração dessa situação da inversão do sinal. Como é que é a demonstração? Se eu tenho x maior do que y, então se eu fizer x menos y, isso vai ser um valor maior do que zero. Bom, agora se eu pego o produto de dois números positivos, ele é sempre maior do que zero. Então, se eu pego x menos y e multiplico por menos o z, que era um valor negativo, então menos com menos vai dar mais depois, isso tem que continuar sendo maior que zero. Se eu aplicar a propriedade distributiva, vai ficar menos xz mais yz tem que ser maior que zero. E aí, se eu pego e jogo esse menos xz para o segundo membro, eu fico com yz maior do que xz. Ou seja, eu acabei de mostrar que houve uma inversão da desigualdade. E aí eu chego na caracterização de que a demonstração é verdadeira se nós fizermos essa situação de que se x é maior do que y, então x vezes z tem que ser menor que y vezes z, quando o z for um número pertencente aos reais e esse z for negativo. Agora a gente vai começar a resolver as inequações do primeiro grau. Primeiro, quando nós temos uma única inequação do primeiro grau. Como que seria isso? Eu vou pegar um exemplo, 3x mais 7 maior ou igual a zero. Como é que a gente vai estruturar isso, né? Eu vou primeiro dizer que o conjunto universo é justamente o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer valor vai nos servir nesse caso. Então, resolvendo isso aqui algebricamente, a gente tem o seguinte, que 3x vai ser maior ou igual que menos 7. Então, x vai ser maior ou igual que menos 7 terços. E aí, toda inequação também requer uma solução. Então, solução, x pertencente aos reais, tal que o x é um valor maior ou igual que menos 7 terços. Já estaria resolvido dessa forma, algebricamente falando. Porém, a gente pode também ter uma solução que é geométrica. Então, a solução geométrica, ou seja, geometricamente, o que a gente teria aqui, né? Geometricamente, a gente teria que eu ia estabelecer que isso é uma função do tipo ax mais b. Então, eu teria que 3x mais 7 seria maior ou igual que zero, ou seja, eu estaria procurando a f de x maior ou igual a zero. E aí o que eu teria era simplesmente que encontrar a raiz, e a raiz é sempre menos b sobre a. Aqui a gente sabe que o b seria o 7 e o a seria o 3. Então, seria menos 7 terços. E o a é um valor maior do que zero, ou seja, a reta seria crescente. Então, colocando isso na minha função, onde eu tenho uma reta crescente, estudando o sinal disso, eu teria menos 7 terços aqui, no lugar do r, e eu queria os valores maiores ou iguais a zero, ou seja, eu pegaria todos esses valores aqui, positivos. E aí eu teria como solução, novamente, x pertencente aos reais, tal que o x seria maior ou igual que menos 7 terços. Está aí a minha solução de forma geométrica. Note que a resolução depende apenas da escolha do aluno. Então, assim, ambas devem apontar para o mesmo resultado final.
Você não tem que se preocupar se você vai escolher o algebricamente ou geometricamente. Você vai fazer o uso da ferramenta de acordo com a sua necessidade. Então, em alguns casos, seria mais interessante usar o algebricamente, em outros casos, o geometricamente te atenderia melhor. Continuando, então, resolvendo as inequações do primeiro grau, agora a gente vai trabalhar quando temos um sistema de inequações do primeiro grau. Vamos escolher um sistema aqui, eu vou dar como exemplo aqui. Vou colocar 2x menos 10 menor ou igual que zero. E vou colocar menos x mais 3 maior ou igual a zero. Vou chamar esse sistema aqui, então, como a primeira inequação sendo a de cima e a segunda inequação a de baixo. Então, temos cada equação com um nome específico, 1 e 2. E agora a gente vai resolver cada uma delas. Primeiro eu vou resolver a 1. Então, resolvendo a 1, como é que a gente vai ter aqui? Resolvendo 1, eu tenho que 2x menos 10 tem que ser menor ou igual a zero. Vou resolver algebricamente. Então, vai ficar 2x menor ou igual que 10. X menor ou igual que 10 sobre 2. Então, vou chegar que o meu x vai ser menor ou igual que 5. Então, fazendo aí a primeira construção, eu vou ter a minha raiz aqui como 5. E eu estava procurando valores menores ou iguais. Então, eu estava procurando valores negativos. Então, eu estaria para cá. Agora, se eu pegar a segunda equação, resolvendo a segunda equação, eu vou encontrar o seguinte: menos x mais 3 tem que ser maior ou igual que zero. Então, menos x tem que ser maior ou igual que menos 3. Multiplicando por menos 1, e aqui tem um detalhe importante, sempre que eu multiplico por menos 1, eu tenho que fazer a inversão também da desigualdade. Então, vai ficar x, vai ficar menor ou igual que 3. E aí, fazendo a construção geométrica, eu vou ter o 3 bem aqui, e eu quero os valores agora menores ou iguais a 3, ou seja, eu queria os valores positivos, estariam todos aqui, ó. E agora eu vou fazer a união, a intersecção desses dois conjuntos. Por quê? Porque tem que servir ao mesmo tempo para uma equação e para outra, então tem que ser uma e a outra. Então, jogando os valores ali, eu teria aqui a possibilidade de encontrar a seguinte situação. Eu tenho aqui os valores anteriores a 5, anteriores a 3, e a intersecção dos dois dariam valores anteriores a 3. Então, a minha solução final seria x pertencente aos reais, tal que o meu x seriam os valores menores ou iguais a 3. Essa seria a minha solução para o exercício em termos de inequação estabelecida. Ou seja, o x tem que ser valor que ao mesmo tempo atenda a primeira e a segunda. Por isso eu fiz a intersecção dos dois aqui, da solução do 1 com a solução do 2, para poder dar a solução final do nosso problema. Quando temos uma inequação produto? Bom, nós também podemos identificar uma inequação que seja inequação produto. E aí, como é que é feito isso? Aí não tem jeito, a gente tem que partir para o estudo do sinal. Então, vou pegar aqui, vou falar que é dado um universo de soluções como sendo os reais. Então, o exemplo vai ser 1 mais x, que multiplica x mais 4. Isso tem que ser maior do que zero. E eu estou dizendo, então, que isso aqui, o universo, seria os reais. Como resolver uma inequação produto desse tipo? Bom, a gente vai ter que dar nomes a elas. Então, essa daqui vai ser a minha f de x, e essa daqui vai ser a minha g de x. E eu estou fazendo o produto de f de x por g de x e quero isso maior do que zero. Bom, vamos resolver então cada uma delas e depois fazer a intersecção desses conjuntos. Então, analisando a primeira, f de x,
que nós temos aqui vai ser x mais 1. Então, eu tenho que, nesse caso, o a ele é maior do que zero. E eu tenho que a minha raiz vai ser menos b sobre a, ou seja, menos 1. Então, eu já tenho a raiz definida, e aí eu vou fazer a construção. O a era positivo, a reta é crescente, e aí eu tenho aqui o menos 1. Só que aí o detalhe é o seguinte, eu tenho para frente do menos 1 valores que serão positivos para y, e anteriores ao menos 1 eu vou ter valores que são negativos. Agora eu vou fazer a minha g de x. A minha g de x seria x mais 4. E, de novo, agora eu tenho meu a maior do que zero, e fazendo a raiz eu vou ter menos b sobre a, onde o meu b seria 4, então ficaria menos 4 sobre a, que é 1. Então, agora, fazendo a construção da segunda, eu teria esse valor aqui sendo o menos 4. Anterior a menos 4 eu tenho valores negativos e posteriores ao menos 4, valores positivos. Quando eu fizer a intersecção dos sinais, eu tenho negativo para antes do menos 1 e positivo para depois do menos 1. Tenho negativo para o menos 4 e positivo para depois do menos 4. E aí eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos, e mais com mais vai dar mais. E aí, quando eu faço a questão do que eu estava procurando valores de f de x maiores do produto lá, eu queria valores que sejam valores positivos. Então, a f de x vezes a minha g de x, eu queria encontrar valores que fossem resultados positivos, porque é maior do que zero. Então, eu estaria procurando valores que estariam antes do menos 4 e após o menos 1. Ou seja, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor ou igual a menos 4, ou o x vai ser maior ou igual a menos 1. Então, servem os dois valores porque eu estou procurando valores positivos, ou seja, maiores do que zero. E aí, a outra possibilidade que a gente tem agora é a resolução de uma inequação quociente. E aí, a gente vai ter como exemplo dessa inequação quociente 2x menos 6 dividido por 1 menos x, isso tem que ser menor ou igual a zero. Já é importante também definir que o universo são os reais. E aí, aqui eu já vou definir o seguinte, que esse aqui vai ser o f de x, esse aqui vai ser o g de x, e que a f de x dividido pela g de x tem que ser um valor negativo, ou igual a zero. Só que aí tem um detalhe, no denominador nós não podemos ter valores que são iguais a zero, porque não existe divisão por zero. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, de que se houver uma igualdade aqui, igual está menor ou igual, mesmo para um denominador, tendo a igualdade aqui, eu não posso colocar a igualdade para o denominador. Então, a gente vai separar novamente, assim como a gente fez com a equação produto. Vou fazer o f de x sendo o 2x menos 6. Vou falar que meu a é maior do que zero. E vou fazer a raiz. Quem seria a raiz? Menos b sobre a. Ou seja, 6 sobre 2, que vai dar 3. E aí eu faço o primeiro gráfico. Então, o 3 ficaria aqui. E aí eu teria valores acima de 3 positivos e abaixo de 3, valores menores do que 3, negativos. E vou fazer novamente a g de x. Só que aí a g de x eu tenho que lembrar que eu não posso ter igualdade. Então, tem que ser uma bolinha aberta lá no momento em que a gente for fazer esse esboço aqui do estudo sinal. Então, o g vai ficar 1 menos x, e aí o a, para esse caso, ele é negativo, que é outra diferença que a gente tem, por ser um valor com a
menor do que zero, no caso aqui menos 1, né? Ele está invertido, seria menos 1 mais 1, menos 1x mais 1. E aí vai ficar menos b sobre a. Quem que é o menos b? O menos b seria o menos 1 sobre o menos a sobre o a, que também é menos 1. Então, isso aqui daria 1. Então, quando eu fizer o meu desenho lá, o meu esboço, essa bolinha aqui tem que ser uma bolinha aberta. Por que tem que ser uma bolinha aberta? Porque eu não tenho condições de expressar o valor de x sendo um valor que possibilite um y ser igual a zero, porque no denominador eu não posso ter o zero, não existe divisão por zero. Então, aqui, quando eu colocar os meus valores, eu vou ter positivo para antes da raiz e negativo para após a raiz. Lembrando que essa raiz vai ser o 1. Então, quando eu faço a intersecção, eu vou ter, aqui já está com bolinha aberta, aqui com bolinha aberta no 1, o 3 com bolinha fechada, e aí eu colocando os sinais, antes do 3 negativo e depois do 3 positivo, antes do 1 vai ser positivo e depois do 1 vai ser negativo, e quando eu fizer o joguinho de sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, eu teria essa situação. Como eu estou procurando valores negativos ou iguais a zero, com exceção do 1, que tem que ser aberto porque está no denominador, então eu teria esse intervalo aqui sendo válido e esse intervalo aqui sendo válido. Ou seja, a minha solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 1, e aqui não pode ter igualdade, justamente por conta daquela questão do denominador não poder ser zero. Eu fico repetindo essa situação para você fixar isso na sua cabeça, que você não pode ter o denominador igual a zero. Ou o x maior ou igual a 3. Nesse caso, pode ser igual, porque o 3 tá, o valor de x no numerador pode ser zero. Pode ser um valor que, quando fizer a imagem, pode dar zero. E aí, essa seria a solução final do nosso problema para uma inequação quociente. No mais, pessoal, queria que vocês fizessem outros exercícios usando esses como base, para você treinar um pouco mais e ficar bem nas resoluções relacionadas à inequação, tanto produto quanto quociente, quanto inequações de sistema em geral, tá? Era isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.